Vamos lá, gente, gravando aí. Gente, aula de geologia, continuando, né, nossa aula de geologia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os relevos, né, sobre essa parte mais superficial da Terra, focar um pouco mais na crosta terrestre. Lembra da última aula, crosta terrestre? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte superficial da Terra, tá bom? Vamos lá, estruturas geológicas. A gente vai dividir as estruturas geológicas em três: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá? Qual que vai ser, né, essa ordem? Os escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos eles são formados lá na era pré-cambriana, tá? Aqui no desenho aqui está dividido arqueozoica e proterozoica, só que não precisa guardar isso, tá? Esses dois juntos são a era pré-cambriana. Eita, trabalhinhos daí, gente. O que é? Essas são as primeiras superfícies terrestres, tá? Então, você percebe que elas são altas, só que não tão altas. Então, tipo assim, ela vai crescendo e só que com o tempo ela vai desgastando com chuva, vento, coisas que a gente vai falar na outra aula, tá? Então, essa aula mesmo vai ser um pouquinho meio rapidinho, porque ela é só meio que uma conclusão da aula anterior e dando um pontapé inicial no tipo de relevo, tá? Então, esse escudo cristalino, ele é formado por essas rochas mais antigas, que são um pouco mais, vamos dizer, desgastadas, tá? É formado por rochas magmáticas e metamórficas, que é matéria da outra aula, tá? Só que o que acontece? Com o tempo ela vai desgastando e vai caindo, né? Vai descendo. Aqui, ó, a gente vai vendo aqui, ó, que ela vai desgastando aqui, ó. Vai desgastando. E vai formando essas bacias sedimentares, né? Que é composto por rochas sedimentares. Lembra também da última aula. Você vê aqui, ó, sedimentos, ou seja, vem uma camada de rochas de um período, acumula ali, depois vem outra por cima e vai formando sedimentos, tá? As de cima vão pressionando as de baixo e aí essas rochas orgânicas em várias regiões vão se transformando, né, vai acumulando fóssil, né, de animais mortos, de plantas e tudo mais, e formam combustíveis fósseis. Sim, é nessas regiões que você é mais fácil de encontrar petróleo, carvão mineral, tá? Então são nas bacias sedimentares, nessas regiões mais baixas que tem essa pressão sedimentar, tá? Essa pressão das rochas sedimentares, tá? E os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as mais recentes, tá? Que vem na Cenozoica, na era Cenozoica. Sim, gente, para a geologia, 65 milhões é recente, tá? Você vê que os desdobramentos modernos elas tendem a ser maiores, muito altas. São nos desdobramentos modernos que você encontra montanhas, sabe, muito grandes, tá? Os escudos, só lembrando que os escudos cristalinos não são montanhas, tá? Eles não chegam a ser montanhas. Montanhas são nos desdobramentos modernos, tá? Porque não passou por um grande processo, né? Lembre-se, 65 milhões de anos não é muito. Olha, os escudos cristalinos eles são de 4,5 bilhões de anos. Isso é quando o planeta Terra surgiu, gente. Sabe? É muito tempo, então vai desgastando. Os desdobramentos modernos ainda não passaram por tanto processo de desgastamento, tá? Então essas rochas são rochas mais novas, sim,
65 milhões, imagina alguém de 65 milhões se chamando de novo, né? Então elas tendem a ser maiores, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais sobre como é que é formar essas montanhas, tá, gente? Aqui um exemplo, montanhas, olha, muito grandes, tá vendo aqui embaixo? As nuvens, gente, olha de tão alto que é esses lugares. É muito grande, tá? Aqui são bacias sedimentares. Você vê aqui, ó, as divisões, os sedimentos aqui, as microdivisões aqui dessas rochas. Cada linha dessa aqui nessas montanhas, essas rochas, eram camadas de terras que vinham por outras camadas de rocha por cima. E isso levou anos e anos, e aquilo foi pressionando, uma juntou na outra e foi formando essas camadas de várias cores, tá? E aqui são os escudos cristalinos. Sim, parecem as montanhas, mas não são. São montes, morros e tudo mais que são de uma era bem mais antiga, tá? Então, elas não são tão altas quanto as montanhas, tá certo? Tipos de relevo, gente. O relevo ele é encontrado, né, na parte superior dessas estruturas geológicas. Ou seja, você pode encontrar numa região de escudo cristalino, você pode encontrar planícies e planaltos, até mesmo uma depressão, tá? Só que não montanhas. Montanhas já são mais de dobramentos modernos. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, tá? Mas vamos explicar um pouquinho dos tipos de relevo. Tem as montanhas, que a gente já falou, são dobras, falhas e vulcanismos. Essas falhas são falhas geológicas mesmo, sabe? Essas dobras também que a gente fala, são dobras nas placas tectônicas que a gente já vai ver. Os planaltos são superfícies planas, ou seja, a própria palavra quase que fala plano alto. É uma região plana, só que ela se encontra numa região mais alta, que é o que está aqui na imagem aqui, ó, tá? Tem as planícies, que são superfícies planas sedimentares, ou seja, elas são superfícies planas mais baixas, ou seja, seria basicamente praia, sabe? Mais no nível do mar. São planos, só que são baixos. Diferença dos planaltos, que são planos em regiões mais altas, tá? E depressão é um rebaixamento do planalto, tá? Ou seja, você tem o planalto, daqui a pouco você tem uma queda, tá? A gente também já vai ver na imagem. Aqui, ó, um exemplo, tá? Para vocês verem aqui, ó, planície é plano no nível do mar. O planalto, ele é plano, uma região mais alta. Tem a depressão absoluta, que é quando ela é abaixo do nível do mar, tá? E a montanha, que é bem mais alta, que são dobramentos modernos, e tem a depressão relativa, que ela tem essa queda, só que ela não passa do nível do mar, tá? Essa depressão relativa pode ser tanto em montanha quanto em planalto, mas ela é mais em planalto, tá? Gente, agentes modeladores de relevo. Gente, nessa aula eu só vou falar dos agentes internos, ou seja, o que faz, né? O que faz modelar essa parte da Terra, essa superfície da Terra? O que faz movimentar, fazer com que uma montanha seja alta, um planalto seja reto e por aí, taranana, taranina. O que é que fazem isso? São dois agentes internos e agentes externos. Os externos a gente vai falar na outra semana, tá? Os internos são tectonismo, vulcanismos e terremotos, tá? Só que o que acontece? Tanto o vulcanismo quanto o terremoto, ela vem do tectonismo, tá? Entre aspas,
tá? Mais ou menos para a gente entender. Por quê? O tectonismo, ela vem dessas placas tectônicas. Então uma placa às vezes choca com a outra, às vezes elas se afastam uma da outra e tudo isso vai modelando a Terra, tá? Lembre-se que embaixo da crosta terrestre, embaixo de tudo isso, você tem um magma, que o magma ele é maleável, tá? Então essas coisas vai influenciando no movimento dessas placas, tá? Aqui, ó, o tectonismo. Coloque essa imagem aqui para a gente entender uma coisa. Agora a gente vai entender um pouquinho mais desse funcionamento do magma, do manto, tá? Por quê? A temperatura quente ela tende a subir, tá? Então quando você cozinha lá um ovo, põe um ovo lá na água quente lá, daqui a pouco você não vai ver que a água, o vapor da água quente está subindo. Então, o calor ele faz subir, tá? Assim como você abre a geladeira, você vê a fumaça da geladeira descendo, por quê? O vapor frio é pesado, ele desce, tá? E o quente sobe. Então, que nem para você fazer um balão subir, você taca fogo dentro do balão, vai jogando aqueles fogo ali dentro do balão ali, vai esquentando o ar dentro do balão e esse ar quente vai subindo e vai fazendo com que o balão suba, tá? Então, o magma dentro da Terra ele também tem esse processo. O magma mais quente ele vai subir, no que ele sobe, ele depois vai esfriar e vai descer. Ele vai formar esse fluxo, tá? Aqui, ó. Esse fluxo vai fazer esse movimento, tá? Aqui você vai ver que esse movimento aqui, ele puxa o magma para cá e isso faz com que a placa venha para cá. Esse movimento aqui faz com que a placa venha para cá. Tá, legal. Então aqui está abrindo a placa. Sim, abre, faz com que essas duas placas daqui e daqui se afastem. Em que ela se afasta, o magma daqui de dentro tem espaço para sair, tá? No que ele sai, ele resfria e forma mais placa tectônica, tá? Forma mais rochas. Só que, professor, tá, aqui é um movimento que o magma tá vindo para cá e esse magma tá vindo para cá. O que acontece, professor, se do outro lado você tem, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, ó. Aqui, ó. Faz esse movimento aqui, tá? E faz esse movimento aqui. E se esse movimento que está jogando a placa para cá encontra com outro movimento que está jogando a placa para cá? Quando essas duas placas elas se encontram, em vez de divergir, em vez de elas se separarem, como está acontecendo aqui, quando essas placas se encontram, elas tendem ou a subir ou uma entra por debaixo da outra, tá? A gente vai mostrar isso daqui a pouco. O vulcanismo nada mais é que quando esse magma sai. Quando ele sai, ele espirra, ele esfria e vira rocha, tá? Ele sai, ele esfria e vira rocha. E isso você vai empilhando essas rochas até que você forma grandes montanhas, tá? Isso daqui é gigantesco, gente, tá? Montanhas são enormes, tá? Então, aqui é um vulcão em erupção. Ele vai jogar lava para fora. No que ele vai jogar essa lava para fora, essa lava vai esfriar e vai fazer parte dessa montanha, tá? Os terremotos. Os terremotos, eles nada mais são do que duas placas que se encontram e fazem esse movimento de uma do lado da outra, elas se chocarem e ficarem balançando, tá? Uma vai vir aqui, ó.
uma está vindo para baixo, outra está vindo para cima, ou seja, uma chocou com a outra de um grau muito forte, porque todas as placas estão se movimentando, tá bom? Então, quando elas se chocam muito forte, a gente vai ter esse hipocentro, né? E embaixo a gente vai chamar de epicentro, tá? O hipocentro é onde a placa vai se chocar e vai promover os terremotos, tá? Gente, essas foram algumas quer dizer, essas são as formas de agentes modeladores de relevo, tá? Na próxima aula a gente vai analisar um pouco os agentes externos. Esses foram internos, você viu que são terremotos, o vulcanismo e as placas tectônicas, né? O tectonismo, tá? Na próxima aula a gente fala dos agentes externos que influenciam na formação dos relevos, tá? Gente, até mais, até a próxima aula.